Bom dia a todos, muito bem-vindos aqui ao Semeador, essa casa que acolhe a todos, né, sempre com muito carinho, e é uma grande satisfação, né, ver a casa cheia novamente. Então a gente tem alguns recados, né? A gente vai ter a nossa feijoada, que todos os anos o Semeador faz para arrecadar fundos, né, para casa. E esse ano vai ser um pouco diferente, vai ser uma feijoada que a gente compra antes e vai lá e retira. Então vai ser dia 28/5, a gente pode comprar a feijoada até no dia 26/5, tem pelo site, pode fazer essa compra. E o restaurante é o Restaurante Grill, que fica ali na Alameda Araguaia. Tá? Então, por favor, quem gostar de feijoada nesse friozinho aí, ajudem a casa aí comprando, tá bom? Hoje a gente vai ter a nossa querida Heloísa Pires, que vai trazer a mensagem aqui do dia, vai falar sobre o Evangelho e a mulher. Muito bem-vinda. E vamos à nossa prece, então, inicial, para a gente poder começar a palestra, tá, gente? Então, vamos nos acomodando, tentando esquecer nossos problemas, né? Deixar eles ali para fora, para poder aproveitar bastante a palavra que vai ser dita aqui para a gente no dia de hoje. Queria agradecer o dia de hoje, agradecer por podermos estar aqui, né? Em pé, respirando, podendo caminhar e vindo aqui escutar um pouco das palavras do nosso Pai Maior. Abençoe a todos, tenha uma boa palestra, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Vou deixar aqui. Bom dia a todos. Na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus, na alegria maior de podermos olhar olhos nos olhos uns dos outros, pedindo desculpa. Não, a máscara eu não vou tirar, porque eu tive uma pequena paralisia facial. Senão vão prestar mais atenção na minha boca, que está tortinha. Eu estava, por causa desse probleminha, com medo de iniciar palestras presenciais. Aí o Oceano ligou para mim, eu falei, Oceano, eu vou esperar mais. Ele falou, Heloísa, para. Chico Xavier se arrastava e falava. Eu falei, mas eu não sou Chico, mas ele é meu professor, então eu vou. E aí eu vi que é natural. O espírita que sabe que existe nesse trilhões de planetas, hoje a ciência fala, Jesus falou antes, indivíduos sem boca, com 2 narizes, que só emitem pensamento. Então vamos dilatar a nossa visão na compreensão de que cada um se expressa como pode, dentro dos recursos que tem. E que mais importante que a expressão do corpo físico é o desejo espiritual que todos temos de evoluir. As mulheres no Evangelho. Eu começo no horizonte primitivo, quando a mulher, pela gravidez constante, livro Simone de Beauvoir, ela presente exagera a mulher como um objeto, não era tanto, era um pouco. No horizonte primitivo, a mulher já fica meio de lado pelos problemas da gravidez, que naquela época eram terríveis, pela falta de força física. Somos preparadas para a delicadeza do amor. Hoje existem umas que fazem musculação, ficam mais fortes, mas, em geral, o homem tem mais força física e pela preocupação com os filhos. Mas já, à medida que o tempo passa, já nesse tempo, existiam as comunicações mediúnicas, as materializações. Conta o querido Ernesto Bozano, no seu livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos.
apoiado por um antropólogo e por um outro auxiliar, pesquisas sérias. E a vida vai continuando. A mulher se dedica, profetiza, sobretudo, aos grandes templos de pedra. Algumas seguem a lei, devem se manter virgens até os 30 anos. Depois saem do templo e se casam. Há uma tendência na maioria das mulheres a seguir leis. Parece que realmente, através das várias encarnações, Deus nos preparou para essa tarefa de maior atenção, exatamente para a recepção de reencarnantes. Entre as judias, e eu estive lá, amo muito o povo judeu, creio que estive, desejaria ter estado. A mulher era ainda mais poupada, colocada mais de lado. Até o grande Paulo de Tarso, que eu amo demais, que seguia Jesus, o maior divulgador, que devia ser um feminista como Jesus, o maior feminista de todos os tempos, que abraçou as mulheres para ouvirem o evangelho, as palestras, o que não era muito aceito entre nós judeus. Paulo de Tarso estranha a mulher que vai, que senta ao lado do homem no início do cristianismo e que fala, e que faz perguntas, e ele diz que as mulheres fiquem caladas e só chegando em casa levem suas dúvidas ao marido. Interessante como o costume atua sobre nós muito mais do que inteligência ou hábito, porque Paulo sabia, seguidor de Jesus, que mulheres e homens têm a mesma facilidade ou dificuldade, independente do sexo. Mas eu acho que as mulheres judias, como nunca tinham falado nos locais, nos eventos especiais, eles estavam falando demais. Prefiro pensar assim. Depois vem Jesus e o cristianismo, diz Herculano Pires, meu pai, está no subsolo do judaísmo. Por isso não há nada de errado, e Kardec diz, a Bíblia não está errada. Errados são os homens que a interpretaram mal. Eu adoro ler a Bíblia, não com fanatismo, usando a razão, e me encanta. História do povo judeu. Tem histórias verdadeiras, tem aquelas nas quais acrescentamos a nossa criatividade, que no tempo e no espaço foi incrível, e tem a possibilidade de saber a nossa caminhada para a luz. Estamos na Terra, através dos vários povos, exatamente para aprendermos a amar a todos, indiferente de posição social, de aparência física, de qualquer valor que consideremos maior do que outro, numa terra onde os valores muitas vezes se transformam em desvalores, onde, numa sociedade, na maioria materialista, mesmo com rótulo religioso no peito, se apega demais aos bens materiais ilusórios. Quantas vezes nos esquecemos de que tudo passa, só a verdade fica, só o amor verdadeiro permanece, só a nossa capacidade de amar e fazer o bem nos acompanha para a eternidade. Considerando Jesus, nós temos que lembrar, primeiro, Maria de Nazaré. Ah, mas a Igreja Católica endeusa Maria. E por que não? Nós temos nas nossas raízes, no nosso passado, as raízes da Igreja Católica que respeitamos muito. Esse Papa Francisco é um encanto. Não podemos nos dividir como torcedores de futebol. Isso presta, isso não presta. Não podemos misturar cartilhas. Outro dia minha amiga diz, vai todo mundo. Falei, calma. É um evento com que finalidade? Cada um, como a biologia, a química e a física, tem sua cartilha, todas respeitáveis.
Mas se misturar tudo, ninguém entende nada. E nem há opção de escolha. Jesus recebe as mulheres com tanto amor. Jesus fala com as mulheres, e devia assustar os judeus, como se fossem homens. Ele faz um apelo à inteligência. E Madalena compreende Jesus. Alguns dizem que ela foi prostituta. Pouco importa o que ela foi. Importa quando ela conheceu Jesus e diz lindamente: Mestre, obrigada. Pela primeira vez encontro um homem que não olha a beleza do meu corpo, nem dos meus cabelos. Um homem que enxerga minha alma. Obrigada, mestre. E Pedro, o querido Pedro, tinha ciúmes da ligação de Jesus e Madalena. Aí uns pesquisadores fechados num quadradinho pequeno dizem: Jesus teve até filho com Madalena. Poderia ter tido, não contrariava lei alguma. O amor é criação divina. Mas ele estava em outro patamar. Ele estava numa compreensão dessa energia maravilhosa que é a energia sexual, superada, acima apenas utilizada para a vinda de reencarnantes e para a troca de energia dentro da lei de amor e do respeito de um ao outro. Jesus via em Madalena uma criança que entendia o Evangelho, que se modificou mesmo porque perturbadores foram afastados no trabalho de Jesus de Nazaré. A mãe Maria de Nazaré, que amamos e respeitamos, sobretudo na coragem dessa senhora, ao ver o filho pregado na cruz, numa hora em que só as mulheres quase permaneceram sozinhas, sem medos, desafiantes, mostrando quanto pode a mulher quando ama a luz da razão. Encanta-me, Maria de Nazaré. Encanta-me a paciência quando perdeu o filho no templo. O Evangelho veio com ela a prática do Evangelho. André Luiz nos lembra, no Mecanismos da Mediunidade, que Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, podia ter escolhido nascer em Roma, nascer entre os sacerdotes judeus riquíssimos, não. Preferiu uma família de operários, onde o amor, a compreensão, o respeito eram constantes. Maria foi um espírito de luz, é uma luz imensa, que continua a nos auxiliar, como apresenta Ivone Pereira no seu livro muito lindo, Memórias de um Suicida. E é claro, outra mulher, Madalena, Maria, as irmãs de Lázaro, que acordou, Jesus o despertou. Se houvesse rompimento do laço fluídico, Jesus não iria despertá-lo, porque ele diz: não vim contrariar a lei, mas praticá-la. As irmãs Marta e Maria. Marta, bem acostumada a fazer o trabalho doméstico. Ela estava mais preocupada com arrumar a mesa, os talheres, a comida, do que em ouvir Jesus. Maria não, é irmã, não é a mãe de Jesus. Maria estava encantada em poder ouvir a verdade libertadora. Maria sentava e nem enxergava nada dentro da casa, ela via Jesus e seus ensinamentos. Marta foi se queixar. E o que Jesus respondeu? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Ou seja, raciocínio. Jesus faz um convite ao raciocínio. Raciocínio. Existe um trabalho que nós e hoje os homens fazem, e diz Maria Montessori, as crianças têm que fazer, porque o trabalho doméstico desenvolve neurônios. Não vamos pôr uma criança para limpar um chão com rodinho, mas pode arrumar a cama e terá muita vantagem por causa disso.
pode tirar louça de uma máquina de lavar louça, não pode ficar deitado o dia inteiro em volta de um computador ou de um celular. A mulher foi convocada a essa utilização do raciocínio já com Jesus, Marta e Maria. E era encantador Jesus cercado de homens e de mulheres, porque no templo os judeus separavam homens e mulheres, e os ensinamentos vieram vindo. E incrível, na Idade Média, que alguns pesquisadores dizem que foi idade de sombra, de atraso, aparece quem? Joana d'Arc, católica, religiosa, apegada à sua capelinha e a seus santos. Leon Denis faz uma defesa muito linda de Joana d'Arc no livro dele sobre Joana, e ele diz: a espiritualidade veio auxiliar Joana d'Arc, porque o povo francês iria acabar, iria ser extinto. Então, não eram espíritos de luz intensa, mas espíritos ligados ao povo, como com Moisés Jeová se materializa, tem forma humana, não é Deus, é representante de Deus. Mas o povo queria um Deus e se curvou a Jeová. Assim também no tempo e no espaço, a espiritualidade vela por nós. Temos livre-arbítrio, liberdade de escolha, mas existe um limite, considerando, como diríamos com Jung, os arquétipos coletivos, os costumes, as orações, as ligações que estabelecemos. E Joana d'Arc cumpre lindamente sua tarefa. Depois, susto, planeta em desenvolvimento, indivíduos difíceis, vendem, entregam Joana aos ingleses, diz um pesquisador, por motivos econômicos, porque a maioria do dinheiro dos franceses estava na Inglaterra. Eu até aceito essa, mas Joana deixou um exemplo de obediência ao plano espiritual, de fé em Deus, de fé nas suas orações, na sua capelinha, e da força da mulher, quando permite essa ligação especial com a espiritualidade, que continua agora mais do que nunca a nos envolver e a nos convocar através da aprendizagem do Evangelho, ainda não na prática que desejamos, mas deste livro, que é realidade, que é poesia, que é filosofia, que é amor ao próximo, a si mesmo, e que é um convite ao crescimento espiritual. E a como diria São Francisco de Assis: irmãos, lembremo-nos da morte. A vida, cada linda encarnação, é um sopro perante, um fragmento diminuto perante a eternidade. Mas é preciso que nos expressemos auxiliando o nosso planeta Terra, através do nosso pensamento, através das nossas ações, através do desejo de educar nossos filhos, nossos netos, nosso bisneto. Este é o convite que nos foi feito. O convite não foi ao sofrimento e à dor, mas no tempo e no espaço, através de autoritarismo, de religiões que assustavam, que queriam educar pelo medo, fazia parte da nossa ignorância. Estávamos lá. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E saem todos, como no caso da mulher adúltera, compreendendo a grandeza e sentindo o magnetismo de Jesus, abaixam a cabeça e vão sem atirar pedra. Assim é a nossa posição quando analisamos o nosso passado. Estávamos lá, não na posição melhor que estamos hoje. Estávamos lá, muitas vezes, lutando pelos desvalores da terra, muitas vezes nos expressando na corrupção. Mas é o passado, passou. E o convite agora
à mulher e ao homem, e me encanta os pais hoje tomando conta dos filhos. No shopping, às vezes a mãe está trabalhando e o pai estava ali suave, carregando o filho, conversando, olhos nos olhos, os olhos do pai e dos filhos brilhantes, e eu vejo um mundo novo, um mundo de regeneração que está se formando. Ah, muito lentamente, diz uma amiga minha, é a marcha da tartaruga com reumatismo. Não importa. Puxa vida, não importa. É a última chance de espíritos super complicados, mais do que nós, sim, existem mais do que nós, de acostumados a agir errado, que se entregam à corrupção, em cargos importantes. Às vezes eu falo, meu Deus, ele não devia ter chegado a esse cargo, mas é a prova. É a hora dele demonstrar que aprendeu alguma coisa. E a hora que eu rio muito quando aparecem as mulheres, precisamos entrar na política partidária, como se fosse a única chance de modificar o mundo. Modificamos através dos nossos pensamentos. Pensamos e irradiamos pelo nosso perispírito, atingindo regiões que sequer podemos imaginar. Como, pensando mal, prejudicamos e lesamos irmãos nossos, pensando bem. Pensamento positivo, gratidão a Deus, alegria de existir e de viver, coragem nas horas difíceis, coragem nos momentos em que chega a tempestade. Depois a tempestade passa e o sol brilha intensamente. Queremos só sol dia e noite, até queima a pele e envelhece antes. Então vamos com tranquilidade, vamos seguindo o Evangelho, vamos pedindo que durante o sono, Kardec explica no Livro dos Espíritos o sono e o sonho, e nos lembra que o sono é o primo da morte, que é como se treinássemos toda noite sair do corpo físico com tranquilidade, reencontrar amigos, participar de cursos, aprendermos melhor as lições. Eu lembro quando era jovem, eu fui ler o livro do meu pai, eu era bem jovem, o Espírito e o Tempo. E eu disse, eu não vou aprender nunca. Aí eu orei, eu falei, por favor, me levem numa escola que me inicia nessa aprendizagem, porque o pai se está muito filósofo. E realmente melhorou. Não tanto quanto eu queria, mas melhorou muito. Hoje encaro com naturalidade os livros, os filósofos, e continuo a pedir cursos no mundo espiritual. Agora, para intensificar a prática do amor, para entender os difíceis, para conseguir tirar mágoa e sombra do coração. Esta é a lição que temos que aprender através dos séculos. Não é a conseguir o extrato bancário mais alto, a melhor aplicação. Pode até para ajudar, o Emmanuel tem um artigo lindo, Dinheiro Amigo, onde ele diz, o bom empresário utiliza bem o dinheiro, que deve ser utilizado também, mas não apenas, para aqueles que não conseguem se liderar, para os caídos na estrada, para aqueles que perderam a vontade e a possibilidade de viver como gente, que vivem atirados na rua como bichinhos, que estavam na Cracolândia e espantaram todos, saíram como pássaros voadores e se espalharam por São Paulo. Nós somos também desorganizados na administração do nosso planeta Terra. O Evangelho, a presença do Mestre de Jesus entre nós, continua entre nós, querem exatamente fazer de nós bons administradores do nosso lar, da nossa cidade, do nosso país, indivíduos exigentes, não pensando só neles, mas pensando no bem da maioria, no bem do próximo, do que é melhor
no nosso caso, para nossa querida terra, nossa querida pátria Brasil. E continuamos a pensar na importância da mulher na expressão do amor, através da aprendizagem do Evangelho. Os primitivos cristãos contavam com muitas mulheres. Aparece Lívia, esposa do senador Públio Lentulus, e ele acreditou numa calúnia e a colocou no gelo. Não deixava ela educar a filha. Ele a castigou metade da vida de Lívia. E como ele não deixava ela fazer nada, ela se tornou cristã. E foi num evento cristão no Circo de Roma, no dia em que ele seria homenageado, e pensou em falar a Lívia, que sabia que ela nunca errara, ó, não deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Não deu tempo. Lívia foi atacada pelas feras e morreu. E aí, desiludido com ele mesmo, o querido Emmanuel conta, em 50 anos depois, que ele só conseguiu se perdoar trabalhando como escravo, para que outros não agissem errado como ele agiu. Foi 50 anos depois do erro clamoroso de há 2000 anos, um escravo dócil, suave, que se prepara e hoje é o espírito querido que escreve livros lindos. Eu gostaria de alguma informação sobre Lívia, mas provavelmente ela já está em dimensões muito luminosas. Mas qualquer dia um médium com credibilidade como o querido Chico Xavier ou Ivone Pereira virá até nós e trará uma mensagem mostrando o papel da mulher. E não poderíamos falar no papel da mulher sem falar na mãe. Hoje, o absurdo acontece. Às vezes eu leio um jornal ou vejo na televisão e digo, eu não acredito. Isso não podia acontecer. Então, de repente, eu vejo como Gandhi, o grande Gandhi, faz falta aqui. Na Índia ele fez tanto, e agora parece que conseguiu pouco, mas fez muito. Precisávamos de alguém que organizasse passeatas calmas, tranquilas, mudando os pensamentos incríveis. Mulheres, homens, como, por exemplo, contra a legalização do suicídio assistido. Não somos Deus. Contra a legalização do aborto. É uma covardia, é uma crueldade. Ninguém teria coragem de dar uma facada num bebê, mas é o que é feito. Em nome do quê? De absurdos. Porque não quer mais filhos numa época em que existem tantos remédios que impedem a vinda de crianças. Contra essa desorganização que vemos, colocando os interesses pessoais dos considerados importantes do lado de lá, quero ver quem é importante. Talvez aquele invisível, segurança de um shopping. Todo mundo passa e não cumprimenta, não enxergam, esbarram. Meu Deus, é nosso irmão. Ah, mas se aparece um espírito corrupto, todos reverenciam. Ah, ele é poderoso, talvez possa me arrumar um emprego. Temos que nos fixar no Evangelho. Eu aprendi com meus pais desde criança. Eu levanto, faço uma prece e leio um trechinho do Evangelho. E ainda é pouco, porque é necessário fazer com que essas lições maravilhosas façam parte do nosso modo de ser. Com que o raciocínio já seja iluminado pelo amor. O Espiritismo parece aparentemente que custa chegar, mas é a doutrina secreta, a mesma doutrina que auxiliou Hermes. Tem um livro lindo sobre o trabalho de Hermes, onde tem até uma lição, transmutação. Não era transmutar ferro em ouro. Para os iniciados, era mudar o nosso modo de pensar, transformar sombras em luzes. E Hermes ensina,
quando tiver alguma coisa que quer corrigir, não fique focado no erro. Mergulhe na luz, veja o avesso daquele problema e assim vai haver uma modificação. Isso é muito importante, diz Hermes, para os vícios, a falta de virtude. Pensar sempre luzes. Como educarmos crianças necessitadas, já preparadas para a vitória, sem trazer, apresentar essa base do conhecimento de modificação do nosso caráter. Como permitir a deseducação de crianças através de cartilhas erotizantes. Já Piaget falava, até para aprender a ler e escrever, tem que esperar a hora exata, esperar o raciocínio, apresentar de uma forma bonita. E eu não vejo ninguém falar nada. Eu falo, mas onde estão as mães, as professoras? Onde estão as coordenadoras, as educadoras, os pais, os professores? Onde está alguém que convoca uma passeata em nome do respeito e do amor à criança, ao idoso, aos pais? Quando começamos a permitir que as sombras, nesse último grito que realizam na Terra, porque as luzes estão se formando, quando pudemos permitir que as sombras ficassem alvoroçadas tentando apagar as luzes. Cabe a cada uma de nós, a cada um de nós, esse trabalho de iluminação do planeta Terra. Cada um, pensando bem, orando, agindo bem, é um pequeno fósforo, mas milhões de fósforos iluminarão nossa Terra e as sombras irão embora. É preciso falar. Cartilha pornográfica seria liberdade de pensamento? Não. Pelo contrário, é introdução de sombras. Liberdade de pensamento é a nossa escola antiga. Se acrescentasse à nossa escola antiga modernidade da melhor qualidade hoje, teríamos uma escola ideal. Respeito aos pais, e os pais têm que se fazer respeitar pelo amor e firmeza. Não é Jesus quem diz aos sacerdotes, ai de vós hipócritas, os publicanos e as meretrizes entrarão antes do que vós no reino dos céus? Amar ao próximo como a si mesmo não é ver coisa errada e deixar passar. Ah, não estou enxergando. Liberdade de pensamento, não. Faz parte da nossa tarefa. E que alegria se conseguirmos como Gandhi, quando quiseram vender sal dos indianos para os indianos, ele fez aquelas passeatas incríveis que ele fazia e conseguiu deter a lei. Essa lei queria prejudicar os indianos. E ele dizia, não precisa de resistência, eu sigo a Jesus de Nazaré, sobretudo nas bem-aventuranças. Só pensamento de luz. Que possamos todas as manhãs, com nosso pensamento mergulhado nas luzes do Evangelho, orar pelo nosso planeta, orar pelo nosso país, orar pelos nossos políticos, sem trazê-los para o nosso lar. Por favor, que fiquem lá fora. A nossa política é a política de revolução do amor, apresentada por Jesus de Nazaré. Então, às vezes, nós ficamos tão tranquilos, dentro dos nossos lares está uma delícia, mas temos que pensar que faz parte também de continuarmos a trabalhar, seja a idade que tivermos. O querida Jorge Andréia, com 100 anos, fazia palestras lindas, já não conseguia andar. A última entrevista dele com Trigueiro o apoia, mas ele fala lindamente. Isabel Salomão, lá em Juiz de Fora, 96 anos,
está com dificuldade para andar, mas continua lindamente a auxiliar indivíduos necessitados na grande instituição que ela criou e enche o YouTube de palestras lindas que ela faz com o vozeirão que ela tem. Nena Galves, aqui em São Paulo, no centro do Jabaquara, estava pensando em como iria abrir, porque continua a administrar sua casa de luz. Todos a obedecem e a seguem. É como que uma mãe que sabe o que é melhor para a casa e que se liga às entidades espirituais. Não há idade para aposentar da tarefa espiritual. Da tarefa física, sim, a aposentadoria, diz o Livro dos Espíritos, é justa, é necessária. Mas não é porque nos aposentamos que vamos ficar em casa esperando. Tem um compositor que diz, sentados com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Ou com a boca sem dentes esperando a morte chegar. Não é hora, e a morte não existe, esperando o quê? Larga-se o corpo físico, ressuscita o corpo espiritual. E falando em evangelho, eu vou lembrar de uma mulher que me encanta. Maria Montessori foi a primeira mulher a conseguir inclusão social dos deficientes físicos e intelectuais. Primeira neurologista formada na Itália, católica. Católica, devota de Maria de Nazaré. Ela soube que as crianças com defeitos vários, paralisia cerebral, defeito na fala, dificuldade em andar, movimentos involuntários, estavam todas no hospício. E ela disse, isso não é possível, elas não são loucas. Eu vou lá, fez psiquiatria, depois de neurologia, e foi cuidar daquelas crianças. Encantada, ela viu que por trás de um andar esquisito de pinguim, por trás de palavras ditas com dificuldade, às vezes até trocando, tem uma doença no cérebro que produz a troca de palavras, o indivíduo de repente fala um nome feio, é terrível. Dr. Oliver Sacks analisa num dos livros dele, tem um filme na Netflix incrível sobre isso. E Maria Montessori não disse, isso é assim, ela disse, eu vou pesquisar. E um dia ela viu um menininho que olhava com tanto amor. Ela o abraçou, viu que ele olhava a bolsa dela com letras. E ela começou a ensinar as crianças dos hospícios a ler e escrever. E quando houve o exame anual, não sei se ainda existe na Itália, eles, os aluninhos de Maria Montessori, que chegava e causava horror, as mães afastavam seus filhos, achando que iam ficar contagiados, entraram nas melhores escolas da Itália. Hoje se fala em inclusão. Maria Montessori não esperou a fala, veio preparada e segurando, provavelmente para ela, a figura de Maria de Nazaré, e orando, ela conseguiu fazer uma grande revolução de amor na querida Itália e que se espalha pelo mundo, porque toda conquista espiritual caminha pelas luzes e melhora a posição de muitos indivíduos. Então, a mulher não precisa só ficar fazendo tricô. Eu tenho uma filha, ela adora fazer tricô, trabalha no banco e faz tricô. Tudo bem. Mas depois de fazer, eu falei para ela, faz também sapatinho para pobres. Não, eu vou tomar um pouquinho d'água. Como mulher, falo demais. Eu digo sempre, mulher fala muito, os homens são mais calados. Tem alguns raros que falam demais, mas na minha casa, que tinha, quando eu era solteira,
homens, os 6 filhos do meu avô viúvo, e nós meninas, era sempre uma briga para falar. E os homens ficaram mais quietos. Ainda tenho que lembrar outra mulher maravilhosa que tem o evangelho na mão. É uma menina, pouco mais de 40, não vou falar a idade dela, é claro, 40 e poucos anos, diminui 10 para ficar tranquila. Merula Stigl, ela tem aquela Brale grega. Quando ela tinha 5 anos, o médico disse para a mãe e para o pai, logo ela vai morrer, porque ela tinha aquela doença dos gregos, a anemia falciforme. Merula casou, teve 3 filhos, criou esse instituto que ajuda aqueles que não podem pagar. Merula é espírita, tanto quanto Maria Montessori era católica. Não é o rótulo, é o amor no coração. O trabalho de Merula me encanta. Mas quando ela conta a história do avô dela, eu descobri de onde veio a força de Merula. Da família, do exemplo do avô dos pais. E ela vai, de vez em quando, é internada para tomar transfusão de sangue, mas continua seu trabalho de amor pela família e pela humanidade. Este é o convite que nos é feito, não ao sofrimento e à dor, sim à prática do bem. Muito obrigada. Pega minha balinha. Na hora que a dona Luísa chegou, eu perguntei para ela se a senhora tem alguma apresentação para a gente colocar. Ela falou, não, eu sou das antigas. A senhora não é das antigas, a senhora é um exemplo. Eu acho que a gente pode incluir o nome da dona Luísa aqui dessas mulheres maravilhosas, muitos exemplos que ela tem. Muito obrigado. Não mereço, mas agradeço. Muito obrigada. Vamos encerrar aqui o dia de hoje, né, nossa prece, agradecendo a linda mensagem que a dona Luísa hoje nos trazia aqui, agradecendo aos espíritos que sempre nos apoiam, nos ajudam, nos suportam aqui no dia a dia da gente. E que cada um consiga tirar a força para superar as dificuldades que sempre nos aparecem durante os dias. E são essas dificuldades que nos fazem evoluir. Muito obrigado, ó Pai, por termos liberdade, por termos saúde, enfim, por estarmos aqui para poder aprender um pouco mais de como viver. Uma boa semana a todos, que o nosso Pai Maior esteja nos protegendo e nos guiando a cada dia. Que assim seja, graças a Deus.